Imaginem que Deus aparece como um gênio da lâmpada, face a face, e te diz: pode me pedir o que você quiser. Um pedido. Pode pensar. O que você pediria? Não precisa dizer, né? Guarda no coração, ou leva a pergunta para casa, medita. Um pedido. O que você pediria? Nosso Senhor hoje nos ensina a pedir. E a segunda reflexão que eu gostaria de deixar para vocês é se esse pedido que vocês pensaram, que vão pensar, já é o que vocês pedem todos os dias. Se pedem, estão rezando bem? Se não pedem, talvez falte algo à oração. Mas o que é a oração? Nosso Senhor hoje nos ensina a orar. Aprendemos a orar com Abraão, com o salmista e com Jesus. E é muito especial aprender a rezar com Jesus. O que seria para os discípulos ver Jesus orando, e o que deve ser para nós aprender a orar com o próprio Filho de Deus, com aquele que sempre se dirige a Deus dizendo Pai. E aqui ele nos ensina a dizer Pai. E por isso o Pai Nosso começa com essas palavras, Pai Nosso. Porque só podemos dizer Pai com propriedade se esse Pai é dito pelo Filho de Deus e nós em comunhão com Ele. Porque Ele é o Pai de Jesus. E porque Jesus é nosso irmão, Ele é o nosso Pai. E porque Ele é o Pai, Jesus é o irmão, nós somos irmãos entre nós. Pai Nosso é a síntese, deve ser a síntese da nossa vida de oração e da nossa relação com Deus e com os irmãos, e portanto a síntese da nossa vida, por assim dizer. Pai Nosso. Quantas vezes nós rezamos o Pai Nosso com a consciência do que significam essas palavras? Essa pergunta eu faço para mim também. Quantas vezes por dia rezamos essa oração? E quantas vezes temos consciência do que ela significa de verdade? Pai Nosso. Às vezes pode ser que pensemos que orar é pedir. Mas orar, primeiro, é reconhecer. Reconhecer com quem falamos. De fato, em parte, esse foi o tema da liturgia do domingo passado, desse encontro de Marta e Maria com Jesus, e essa hospitalidade, porque ao acolher Jesus, acolher a Deus, reconhecemos que Ele é alguém, e reconhecendo que Ele é alguém, podemos entrar em relação. Depois, orar é confiar, ainda que não usemos de palavras, porque confiar já significa estar na presença e abandonar-se, e considerar-se em condições de dirigir as palavras, ainda que não as tenhamos ou que não sejam adequadas. Por isso, confiar é o início da oração, porque confiar já supõe não estar em outras coisas, não confiar tanto no que nós podemos fazer, mas deixar as coisas que podemos fazer para estar na presença de quem pode nos dar tudo e que deve ser tudo para nós. E por isso o próximo é estar, e por isso a oração é estar na presença. Não é o que eu faço e não é o que eu digo, é diante de quem eu estou. Isso é o que define a minha oração e é o que faz com que seja a oração. Depois, a oração é partilhar, porque Deus é o que é valioso para mim,
Ele é o único necessário. Mas também é necessário reconhecer que eu sou valioso para Ele e o que eu tenho vale. E por isso partilhar na oração é tão importante. Porque nós valemos para Deus e Ele é o mais valioso para nós. E se depois de tudo isso eu ainda tiver algo para dizer, diga. Porque isso é valioso para Deus. Mas também é importante entrar na oração com o coração e os ouvidos abertos para o que Ele tem a dizer. É possível que seja mais importante do que aquilo que eu tenho para dizer. O Pai Nosso é pedir o mais importante ao único necessário. Porque vejam que no Pai Nosso, as 7 petições do Pai Nosso, todas se referem a uma mesma coisa, a uma mesma petição. Pedimos a mesma coisa de vários modos. Nós pedimos o mais importante ao único necessário. Nós pedimos a Deus o céu. E Ele é o céu. O que eu peço não pode ser mais importante do que aquele a quem eu peço. Às vezes invertemos as coisas e damos mais importância ao que podemos receber. E terminamos por instrumentalizar a relação com Deus. É muito difícil obter o que se pede sem dar importância àquele a quem pode nos dar. E receber não pode ser condição para crer ou amar. Perderíamos o mais importante daquilo que temos a receber e daquele que nos tem a dar. Quando orar se identifica com pedir, nós perdemos de vista o mais importante. E aí caímos naquilo, de Marta, que nos preocupamos com muitas coisas. E nosso Senhor vai dizer, só uma é necessária. As muitas coisas. Essas muitas coisas, todas elas são passageiras. A única necessária é eterna. E é que permanece. E é que pode realmente preencher a alma. Daqui a pouco, nós vamos rezar juntos o Pai Nosso. O que vamos pedir? Aquele que pede deve ter duas atitudes importantes para rezar, que são, primeiro, não achar que merecemos o que vamos pedir. Primeira condição para receber. A segunda importante, não achar que sabemos o que é melhor. Saber que Ele sabe o que é melhor, o momento que é melhor. E é importante também saber que Deus, a quem rezamos, e que quer nos dar o mais importante, não pode fazer nada que não seja por amor. E é por amor que Ele sabe o que é mais importante para mim e o momento de me dar. É maravilhoso quando a nossa oração se torna um lugar de intimidade e de cumplicidade. Quando eu quero mais o que Ele tem para me dar do que aquilo que eu tenho para pedir. Poderíamos dizer que esse lugar, vivido desse modo, já é o céu, porque Ele é o mais importante, e Ele é o eterno, o próprio céu. E assim é o Pai Nosso, uma oração para pedir o céu, e uma oração que realiza já no momento presente na nossa vida essa conexão profunda entre o céu e a terra. De modo especial, porque se alguém que está na graça de Deus pede o céu, pede algo que já está acontecendo, porque Deus já mora, já habita a alma, e Ele é o céu, e faz com que o nosso coração, com muito mais facilidade, queira esse céu, e queira tudo o que Deus quer nos dar para chegar ao céu, ainda que seja aquilo que não nos agrada. Nós pedimos, Pai Nosso,
que estás nos céus. O céu que não é um lugar, e não é um lugar distante, porque quando se reza, ele já está em nós, então esse desejo já acontece. Apenas pedimos para que ele aconteça com mais intensidade, com mais profundidade e para sempre. E que nunca deixe de acontecer. Depois, pedimos o reino. Venha a nós o vosso reino, que é o nosso lema. Venha a nós o vosso reino. Quantas vezes por dia repetimos? Venha a nós o vosso reino. E o reino é o céu, de novo, mas agora, já, em nossa vida e na igreja. O reino é a presença e o domínio de um rei, que eu quero que seja o Senhor da minha vida. Venha o teu reino na minha alma, para que seja a tua morada. Venha o teu reino na minha vida, para que ela seja reflexo do reino e atraia outros a esse reino. Depois vamos pedir também o alimento, que pode parecer curioso, mas o alimento no Pai Nosso, com as palavras que Jesus usa no grego, é evidente que é a Eucaristia. E que interessante, né? Porque a Eucaristia é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e seu sangue, ou seja, é a presença de Cristo, de Deus, e já é o céu que nos alimenta para chegar ao céu. É o sacramento da intimidade, é o sacramento da fortaleza, que faz com que nós possamos fazer esse caminho difícil para chegar a esse lugar que já está dentro de nós. No Pai Nosso nós pedimos perdão por nossos pecados e nossas ofensas, porque o pecado é o que nos separa do céu e nos separa entre nós. E quando estamos distantes de Deus e distantes uns dos outros, é quando o céu não está em nós. E quando pedimos que o Senhor nos afaste do mal e do pecado, é porque sabemos que essas realidades nos superam e nós somos muito frágeis, mas não podemos perder aquilo que é o mais importante, e por isso suplicamos e podemos gritar a Deus, como faz o salmista hoje: naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Pedir a Ele que esse mal nunca prevaleça e que nós perseveremos todos juntos, para que cheguemos juntos a esse mesmo lugar. Uma vez, em São José dos Campos, eu escutei uma coisa pela primeira vez na minha vida, que eu achei interessante e lembro com uma certa frequência. Alguém que me disse que quando rezava o Pai Nosso, não sei se essa pessoa está aqui, eu não lembro, tá? Mas enfim, e essa pessoa dizia, no Pai Nosso, na parte que diz, seja feita a vossa vontade, essa parte eu não digo, porque vai que Deus quer alguma coisa que eu não quero. Pois é, mas olha que problema, porque você já pediu, Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, é que já está pedindo totalmente a vontade de Deus, que é a sua salvação, e que é essa intimidade com Deus, e que é aquilo que Deus mais quer te dar. Simplesmente está pedindo que você queira também os meios que Deus quer para que você faça esse caminho completamente e chegue a essa meta plenamente. Por isso, hoje pedimos a Deus, junto com o Pai Nosso, esperamos de Deus no Pai Nosso, que o primeiro fruto seja querer aquilo que nós já pedimos, o Pai, o céu, e querer do tipo, uma última reflexão, como essas crianças da catequese, que o catequista pergunta, quem quer ir para o céu? E todos levantam a mão. É claro que nós queremos ir para o céu. Muito bem. E quem quer ir agora? Pois é. Se eu tiver rezado o Pai Nosso com convicção e fervor, aberto a todo o fruto que Deus quiser me dar, então o agora é parte da eternidade. E o momento presente é o melhor momento para pedir e receber tudo o que Deus quer me dar para a minha
salvação para a minha plenitude. E é um modo de querer tudo isso nele, para valer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.